Olá, pessoal, bom dia. Nós vamos para mais uma live hoje falando sobre publicações que a gente gostaria de usar nos nossos planos de ensino, que a gente gostaria de conhecer, contando com a presença, ora da tradutora, do tradutor, da organizadora, ou da autora e do autor. E hoje a gente vai falar sobre um livro muito bacana que eu tive o prazer de conhecer, que é o Mulheres na História do Pensamento Econômico. Está aqui o meu da professora Brena Fernandes, que organizou, também escreveu, né, parte da obra, e que eu tenho prazer de estar comigo aqui hoje. E eu vou chamá-la. Brena, na hora que você quiser entrar, fique à vontade. Tudo bem? Bom dia a todos, todas, tudo jóia. Bom dia. Bom, pessoal, vocês já sabem a dinâmica da live. Nós vamos fazer uma conversa, né? A proposta é essa, que a gente tenha um diálogo muito produtivo, mais horizontalizado, tranquilo, que a gente possa, de certa forma, trazer isso para o nosso cotidiano, como é que é tanto nossa qualificação como docentes, como discentes, mas também no nosso plano de trabalho diário, assim, pensar essa realidade. E uma das coisas, assim, que vocês sabem que mais me intriga é o fato da gente ter um apagamento constante, difícil de ser negado, né, materializado com relação às mulheres, mas não só com relação a elas, né? Com relação aos indígenas, com relação aos negros, a gente vê isso na nossa bibliografia, na nossa formação. Então, esse convite, ele não é restrito às ciências sociais, né? Hoje a gente vai falar de como é que é isso na economia, mas a gente vê, por exemplo, um trabalho super bacana, que eu sempre elogio aqui, do pessoal da filosofia, saiu inclusive agora, vou tentar marcar uma live, com a editora da Federal do Rio de Janeiro, saiu o livro Vozes, que é um livro sobre um seminário que discute isso, filósofas, mulheres. Então, assim, isso está nas letras, isso está na educação, isso está em todas as áreas, né? Eu vi um livro recente também na geografia, né? É um movimento global, não é um movimento de um país, e também não é um movimento de uma área apenas. Eu acho que a gente precisa pensar isso também. Por que esse movimento chega agora, né? Agora, década de 80, e vem, né, ganhando fôlego, e por que isso é tão sintomático de como nós produzimos conhecimento e como nós conhecemos o mundo, né? Com essa exclusão de determinadas vozes, perfil de análise, objetos, né? Um tipo de olhar sobre a realidade também, enfim. E aí eu já até adianto que é um trabalho que eu tenho feito no Laboratório Hersch Martineau, Breno, que a gente precisa analisar os planos de ensino também. Porque material hoje a gente tem, né? Esse material precisa ser usado, esse material precisa estar acessível, né? Não dá para a gente falar que não temos autoras, mulheres, não temos material, enfim, disponível para trabalhar. Temos sim, porque a gente precisa de socializar essa informação, né? Em todas as áreas, esse trabalho tem sido feito, e esse é o nosso papel aqui hoje da live, para a gente conhecer um pouquinho mais o livro. Eu já mostrei, vou mostrar de novo, né? Não é apenas uma mulher. Então, assim, quando a gente conversa, eu costumo perguntar para os colegas por que a economia política, por exemplo, só aparece os homens, né? Então, a presença fortíssima das mulheres, e por que só aparece os homens? O pessoal fala que não cabe no plano de ensino. Mas o que é não caber no plano de ensino? É uma escolha política também, né? E eu vou passar a palavra para a professora Brena, então, se apresentar, para a gente começar a falar um pouco mais sobre esse assunto e conhecer como é que isso tem se desenvolvido na economia. Obrigada, viu, Brena, por ter aceitado o convite. Bom, obrigada, eu que agradeço, Fernanda. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de dialogar com vocês e também te parabenizo pelo canal e, né, por essa tua perspectiva de divulgar essa área que é tão importante, né? Esse movimento, como você falou, vem desde o final do século XX e que está ganhando força, está ganhando voz agora, nas mais variadas disciplinas, né? Então, eu vou começar me apresentando, tentando fazer um encaixe aqui, né, na minha formação com a história do livro propriamente dita. Eu sou economista, né, mas eu tive uma formação bem diferente do tradicional. Me formei em economia na UFRJ,
e logo depois já comecei a migrar para a filosofia, que era uma coisa que para mim na época fazia mais sentido, epistemologia, filosofia da ciência, porque justamente na época, quando eu fiz a graduação, economia era uma coisa tão abstrata e tão fora da realidade, assim, o que a gente estudava no curso, né? Que eu pensava, meu Deus, como é que eu vou trabalhar com isso? Onde que eu vou trabalhar estudando essas coisas que não existem? Nada disso existe. Só falava de coisas muito abstratas e que dizem respeito a outra realidade, né? Que não é a nossa visão, nosso olhar sobre a vida, né? Sobre como funciona a dinâmica, mesmo econômica. E eu estou tendo agora um feedback muito legal agora, com essa trajetória toda que eu vou tentar resumir. Minhas alunas chegam para mim no curso e dizem, professora, agora que eu fiz essa disciplina, eu entendi o meu papel aqui nessa faculdade, porque eu pensei em desistir várias vezes, mas agora eu vou terminar o curso e eu quero seguir nessa linha, sabe? Que é uma coisa muito recompensadora. Fazer sentido da vida de mulheres que estavam pensando em desistir, inclusive dessa profissão, porque é tão masculinizada e tão fora da nossa perspectiva de mundo, e que começou a fazer sentido agora através desse olhar do feminismo, né, da economia feminista, do resgate das mulheres pensadoras que foram invisibilizadas. Enfim. Mas então, eu migrei para a filosofia da ciência, fiz mestrado, doutorado na filosofia da ciência. Morei fora do Brasil uma época, estudei filosofia em Frankfurt, enfim. Mas quando eu voltei para o Brasil, numa época que não tinha concurso público, né, já tinha um doutorado, e eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Vou ter que entrar nessas faculdades particulares e nunca mais vou conseguir fazer pesquisa, né? Então, a saída era ou fazer um pós-doutorado ou tentar dar aula nas particulares, que era uma coisa que eu não gostaria de fazer, porque sabia que eu ia me enfiar num caminho sem volta meio, né? Difícil, ia dificultar a minha vida de pesquisadora. E aí eu comecei a pleitear a bolsa de pós-doutorado, consegui logo, e fui para a USP. E 2005 isso foi. Então eu vi, olha, 2025, quando virou 2025, eu caiu a ficha. Nossa, tem 20 anos que eu estudo economia feminista. Porque eu fiz um projeto naquela época, então, 20 anos atrás, que era uma coisa que pouquíssimas pessoas conheciam. No Brasil não tinha nada escrito ainda sobre isso. Era tudo em inglês, né? Tudo bem difícil de conseguir também. Tinha que pedir para amigos que moravam nos Estados Unidos imprimirem as revistas e mandar por correio. Um negócio assim, difícil. E fiz um projeto e ganhei uma bolsa do CNPq para fazer um pós-doc em epistemologia feminista e economia feminista. E foi assim que eu entrei na área e comecei a publicar na área. Aí, em 2007, eu publiquei um artigo que foi dessa pesquisa e um outro, e concorri a um prêmio, e ganhei um prêmio do Ministério da Ciência e Tecnologia naquela época. Construindo a Igualdade de Gêneros, um prêmio que foi bastante atuante durante um tempo, depois ele parou de existir. E na época pagava muito bem o prêmio. Eu lembro que eu comprei meu primeiro carro zero com o dinheiro desse prêmio. Então era uma boa grana. Então foi a economia feminista que me deu meu primeiro carro zero. E desde então venho trabalhando com esse tema e também com outros que sempre gostei, né, que faziam parte da minha trajetória, que é epistemologia, filosofia da ciência. E depois eu fui estudar a teoria dos jogos. Então, era uma gama variada de interesses que mais ou menos transitavam entre esses três eixos, que no fim foi arredondando para esse meu caminho, que eu consegui conjugar os três na economia feminista. Tá? Aí hoje já consigo escrever artigos epistemológicos da metodologia da economia feminista e usar a teoria dos jogos para simular cenários futuros de políticas públicas de gênero. Então, tudo que eu aprendi, que eu me especializei, acabou servindo como subsídio para a pesquisa na área da economia feminista e dos seus desdobramentos, que, como, por exemplo, foi essa questão do apagamento das mulheres na disciplina, né, no cânone da disciplina, seja da economia, as questões tipicamente femininas não existem na economia. Agora a gente está discutindo isso na disciplina que a gente criou de economia feminista. E as mulheres, o apagamento das mulheres no cânon da história do pensamento econômico e na história econômica, né? Então, são vários eixos de
discussão que acabaram se desdobrando. E esse livro, então, é meio que esse, né, que a gente está falando hoje, faz parte dessa trajetória, né, que diz respeito à minha vida pessoal, né, minha trajetória como pesquisadora, como professora, e a vida dos meus alunos agora, estou descobrindo, né? Todo mundo, as meninas se enxergam muito nisso, isso é muito legal, muito, uma das partes mais recompensadoras. Então, a história da minha pesquisa em economia feminista veio a redundar também na criação dessa primeira disciplina que eu propus em 2019, ainda antes da criação do núcleo, no Departamento de Economia da UFSC. A gente tem... Ai, gente, desculpem minha cachorrinha aqui com o vizinho. Fique tranquilo, os bichos aparecem bastante aqui. Eles fazem parte. Ai, meu Deus. Aí a gente tem essa disciplina. O núcleo foi criado em 2020 com uma colega lá do departamento. E desde então a gente criou mais duas disciplinas, Gênero e Políticas Públicas e essa disciplina de Mulheres na História do Pensamento Econômico. E cada uma das disciplinas criadas até agora, né, porque outras virão, com certeza, não estou trabalhando já nisso, cada uma está ligada a um eixo de pesquisa. E a gente tem 7 linhas de pesquisa, tá? Então faltam algumas ainda, faltam algumas disciplinas a serem criadas. E a gente está publicando os livros que não existiam na área, justamente para servir de subsídio para as disciplinas, para os nossos alunos e alunas, e para marcar território, né? Porque não existia isso publicado no Brasil, e a gente estava fincando a bandeira nessas montanhas que estavam desocupadas. Então, o primeiro livro de economia feminista escrito por brasileiras, mulheres, e publicado no Brasil é nosso, em 2021, depois começou a focar, 2022, né? Esse aqui é de 2022, é o primeiro livro de mulheres na história do pensamento econômico escrito por brasileiras, publicado em português, não existia nada no Brasil antes dele. E ele é uma coletânea de pesquisadoras do Brasil, né, como você viu, tem colegas da USP, da Unicamp, da UFRJ, além da gente na UFSC, que já estavam trabalhando com esse tema de forma dispersa, né? Então, essa coletânea reúne, e procurei fazer isso de uma forma que fizesse sentido com começo, meio e fim, a área, um cenário atual atual, eu digo, são textos inéditos, né, nunca foram publicados antes, da área de pesquisadoras que estavam escrevendo sobre assuntos correlatos, né? Então, eu encomendei o texto delas. Esses textos foram escritos de encomenda para o livro. Elas diziam o que eu precisava em cada capítulo e elas fizeram esse grande favor e no fim o resultado eu acho que ficou bem bacana, bem coeso e os nossos alunos estão também, eu estou recebendo bastante feedback positivo. Então, isso é um projeto que está em pleno andamento, em pleno vapor, né? E com graças a Deus, com muito sucesso, né? Que a gente está no 5º ano de existência, são 5 livros publicados, dezenas de artigos. Estamos agora buscando a internacionalização das produções também, né? Quando a gente começa a trabalhar com questões... Primeiro, a primeira parte foi essa, né? De trazer para o público falante da língua portuguesa uma discussão que não existia aqui no Brasil. E a segunda parte vai ser levar para o exterior a discussão das mulheres brasileiras que ninguém sabe que existiram no mundo, né? Então, essa é a próxima etapa, a internacionalização da nossa produção. Então, é isso, né? A gente tem que pensar alto, voar alto, e eu acho que tem material humano e material de pesquisa, porque é tudo um campo inexplorado, né? Então, a gente está tomando posse de áreas que estavam lá ao Deus dará, vamos lá que é nossa. Agora a gente vai mostrar o que tem aqui para ser produzido, quais são os problemas que ninguém está falando. Então, isso aí dá muito pano para manga, né? Tem material aí para muita gente fazer pesquisa, muita tese de doutorado para sair, muita coisa legal por vir nos próximos anos. Eu acho interessante assim que seu relato casa com várias experiências que eu já vi, em que há o trabalho coletivo, né? Não adianta uma pessoa fazer sozinho, porque
você não ganha corpo, você não consegue cobrir tudo. E esse trabalho coletivo em rede, principalmente quando a gente consegue cobrir esse circuito, né? É um trabalho que não é aleatório, ele é sistematizado. Então, a docência depende da pesquisa, a pesquisa depende de publicação para usar na docência. É um circuito que a gente tem que preencher. Lógico que isso é um volume muito maior de trabalho, mas feito como vocês estão fazendo, de modo integrado, tem um núcleo atuante, esse núcleo rende orientação, vai alimentar e vai trazer disciplinas. Quando a gente está numa disciplina, a disciplina tem um fundamento que não é só a formação isolada. A gente apresenta na disciplina aquilo que a gente está pesquisando, né? Então, entender esse processo como processo integrado, que é muito diferente do que a gente vê, por exemplo, em instituições que não são públicas, né? Como você começou falando, em que você não tem um incentivo, lógico, com algumas poucas exceções, né? Você não tem incentivo para pesquisa, né? Você não tem incentivo para extensão. É uma coisa mais assim restrita, mais aulista, né? Então, a gente aproveitar e criar esse circuito, que é um circuito integrado, e coletivamente em rede, né? Eu acho que fortalece a área. Uma das questões que você citou, Brena, essa questão do esvaziamento das prateleiras, né? Como é que a gente vai dar uma disciplina sobre um tema se não tem nada escrito sobre aquilo? E escrito em português, né? Porque a gente está falando da graduação, tem que ser um texto acessível, né? E me chamou muita atenção isso, essa obra ela é extremamente acessível. Eu li numa sentada, assim. Lógico que eu sou empolgada, né? Mas foi muito tranquilo, as referências são muito boas, a pluralidade de autoras, enfim, desde quando a gente volta, né, na discussão sobre a mulher do Stuart Mill, né, que eu acho que é uma questão um pouco, ou às vezes, a gente tem dois casais na história, né, das ciências sociais aplicadas e das ciências sociais, que é os Mill e os Weber, né? A Marianne Weber e o Max Weber e a Harriet Taylor Mill e o Stuart Mill, que passam assim como se fossem. Ah, não, tem também a Beatriz Potter Weber e o Sidney Weber em economia, né? Que transitam ali ciências sociais e economia. Que aí parece que a coisa é ainda mais desastrosa. Você acha que você vai se associar ao marido, a produção vai ganhar escala, aí você é apagado, você fica na sombra do marido, né? Então, achei muito bacana vocês começarem discutindo isso, né? Porque o Mill depois vai ter lá a sujeição das mulheres, que aí vai ser dito que é a Harriet Taylor Mill, não é ele, ela não podia nem escrever, enfim. Mas também como é que a Jane Marcet, né, que é esse ícone que vai atuar em tantas áreas, inclusive na economia, que acho que encarna muito a figura da docente, né? Você vai traduzir uma coisa que é difícil para um público, enfim, ela vira uma mediadora, né? A Martineau, enfim, que escreveu tanto, né? E aí, várias outras, né, que a gente poderia listar aqui. Mas eu queria saber como é que vocês chegaram nesses nomes, assim, que vocês falam assim, não, vão ser essas, porque é muito difícil a gente escolher quais são aquelas que vão encabeçar o livro, né? É sempre uma... Ou não, para você já foi mais fácil. Não, na verdade, eram autoras que a gente já estava trabalhando com elas, né? Jane Marcet e a Martineau são mais ou menos figuras na literatura da área que já estão assentes, como estabelecidas, pioneiras dos escritos econômicos, né? A gente chama de economistas, assim, porque naquela época, como elas não podiam nem cursar faculdade, não existiam mulheres economistas, mas foram as precursoras no sentido de se preocuparem em trazer publicações relativas às questões econômicas e como eram mulheres fora da curva para sua época, eram mulheres muito estudadas, muito intelectualizadas, completamente fora, né, da média, que as mulheres mal e mal sabiam ler e escrever. Elas tinham essa proposta justamente de disseminar o conhecimento que elas tinham acesso, porque elas tinham acesso aos clássicos, né? Elas tinham leituras lá do Adam Smith, do George Stuart Mill, que eram franqueadas por pais liberais e por essa condição econômica muito favorecida na época, né? Porque também se os pais vedassem o acesso ao conhecimento, elas iam ficar lá na média, né? Como todas as 99% da época delas.
Então, essas duas são mais ou menos estabelecidas na literatura das precursoras da economia e das mulheres invisibilizadas, né? Porque hoje em dia, se a gente não for nessa área catar com a pinça a existência delas, no cânon da disciplina de História do Pensamento Econômico, elas não existem, né? E, por outro lado, as outras duas, o livro está dividido em duas partes. Né? A primeira é o apagamento das mulheres nos escritos dos economistas clássicos, com exceção do John Stuart Mill, né? E a segunda parte são as próprias mulheres escrevendo sobre suas questões econômicas na época, no meados do século XIX. E as duas últimas, eu tive acesso através de uma outra pesquisa que eu estava desenvolvendo um pouco antes de escrever o livro, que era sobre as mulheres supérfluas. E mulheres, que é um negócio assim, a primeira vez que eu vi esse termo foi numa banca de doutorado, comecei a pesquisar sobre o tema e sobre esse grupo de mulheres, também do meado do século XIX, o grupo de Langham Place, que era uma localidade lá em Londres, um coletivo de mulheres que se organizou em várias frentes, não só a oferecer estudo para mulheres, mas também franquear o acesso a profissões que na época elas não tinham acesso, né? E elas precisavam garantir a subsistência, em especial essas mulheres supérfluas. E isso foi um tema que ganhou muito destaque na época na Inglaterra, porque os homens estavam migrando para o Novo Mundo, né? Estavam migrando para os Estados Unidos e para a Oceania, e eles iam sozinhos. Ou seja, começou a aparecer um número muito elevado de mulheres que não iriam conseguir casamento. E elas eram criadas para isso, né? A finalidade da vida delas constituir família. Então, as mulheres que estavam sobrando eram essas mulheres supérfluas. Como é que elas iam sobreviver se elas não tinham um provedor? Então, essa virou tanto uma questão acadêmica, questão, na época, importante. Homens propuseram soluções para essa questão econômica, mulheres sobrando na Inglaterra. A solução dos homens era exportar as mulheres para os lugares onde elas estavam faltando, que eram nas colônias. Tá? Era para os Estados Unidos e para a Oceania, né? Enquanto que a visão feminista, o proto-feminista da época, dizia que não, elas têm que ter direito a trabalhar como os homens, e a ganhar para isso, né? Então, foi através desse grupo, das pesquisas de Langham Place, que é um outro artigo que eu escrevi, e que está saindo agora, esse ano. Eu primeiro publiquei num congresso em 2020, se eu não me engano. Enfim, a versão em português, e agora vai sair a versão em inglês. Então, nessa toada aí já da internacionalização das produções, né? Esse grupo de Langham Place tinha várias mulheres que eram escritoras, e essas eu chamei de economistas invisíveis, porque elas não assinavam os artigos. Não assinavam porque elas, desde aquela época, já eram invisibilizadas, né? Porque elas não podiam assumir aquela posição, porque naquela ocasião, inclusive, imagino eu, que era uma questão de segurança física delas, né? Porque defender aquelas coisas que elas defendiam lá na plena Inglaterra vitoriana era um negócio completamente fora da casinha. Eu penso hoje, olhando para trás, sabe? Era muito perigoso até, do ponto de vista da integridade física delas. Então, elas eram apagadas, mas elas se submetiam a isso porque elas não podiam bater de frente como mulheres a homens que estavam encabeçando essa discussão da intelectualidade da época e que tinham essa solução absurda de pega as mulheres, bota num navio e manda embora daqui, porque elas estão sobrando, são um problema econômico para a gente, né? Então, essas mulheres, as duas, dos outros artigos, elas faziam parte desse coletivo de Langham Place, a Bárbara Bodichon e a Jéssica Bocheret. Essas são as economistas. E no século XIX ainda também. Século XIX. Que é um período em que a mulher não podia receber salário, ela não tinha direito à propriedade, né? Como é que a gente não discute isso e discute que ela tem que continuar servindo ao marido, né? A Martineau fala que toda crise é muito bem-vinda, porque a crise te impulsiona a quebrar aquele status quo estabelecido, né? Essa é uma das questões. Ela discute essa questão específica na obra dela, inclusive, né?
quando vai falar sobre como é que é a densidade demográfica, como é que é a concentração de homens nos Estados Unidos em alguns territórios, e que eles falam sobre a importação de mulheres como uma alternativa, ela vai discutir isso lá na economia. E veja como é que não se discute a questão da dominação da propriedade, da titulação, da mulher ser tomada como objeto, não ter liberdade, enfim. Né? Numa Europa que era extremamente também difícil você ter qualquer educação de qualquer qualidade, porque além de ser só os homens que tinham acesso a um tipo de educação, né? Hoje que a gente chama de educação superior, era uma minoria, né? Basta a gente ver o Brasil hoje, 20% tem acesso à graduação, hoje, né? Já foi 5% há pouco tempo atrás, né? Então, de fato, as mulheres custam a ter esse acesso e quando tem, são expulsas também. Nós vamos no século XX, nós vamos retroagir nisso e depois volta. Hoje a gente tem 60% das mulheres ocupando as vagas de universidade. Espero que isso não volte atrás, né, tão cedo. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, sobre essa questão de como é que... Você falou sobre a sua formação na Alemanha, e eu lembrei que tem na Alemanha, na Paderborn, que tem um núcleo feminista, né, de diversas áreas, de filosofia, e elas publicam sobre as mulheres na história, assim. Eu acho que é a universidade mais empenhada, assim, em termos institucional, nessa área. Eu não sei se você tem notícia de outra, mas eles têm um seminário internacional de mulheres na história, eles patrocinam pesquisa, enfim. A gente ainda não tem uma condição, né, nesse sentido, de ter verba para esse tipo de pesquisa. Quando a gente fala, e é muito interessante essa organização do livro, né? Primeiro que os homens falam sobre as mulheres não são pautadas. Mulher não entra, né, na agenda. Não estou falando só de hoje, não, que ainda hoje, como diria a Charlotte Perkins Gilman, né, que também escreveu sobre economia, que é uma clássica, o mundo é um mundo masculino. E não se enxerga as mulheres. É um mundo androcêntrico em que as mulheres simplesmente não existem para nada. Vamos pegar a Declaração dos Direitos do Homem, né? E todo mundo que questiona isso vai para a guilhotina, como o Olympe de Gouges foi. Como é que a gente consegue mudar isso? Porque o trabalho que a gente vai fazendo, discutindo as mulheres, ele é tido como periférico, né? Que é uma discussão, assim, e eu já ouvi coisas como, isso é guetização, não sei o quê. A gente corre por fora, muitas vezes, para que ele entre na agenda, né? Exatamente. Pautar esses temas. É uma estratégia, né? É uma estratégia, exatamente. Isso não vai ser, ou é assim no começo, ou não é, né? Então, mas a perspectiva eu vejo como muito positiva, sabe? Eu não sou pessimista. Em especial, quando eu comecei a estudar essas mulheres do passado, vejo como o mundo mudou em tão pouco tempo do ponto de vista histórico. Nós estamos aqui, professoras universitárias, criando disciplinas aos trancos e barrancos, né, contra os enrustidos, que fazem de tudo para puxar o tapete da gente. A gente sabe que existe isso, né, os invejosos, os enrustidos, que veem você fazendo coisas que ninguém fez antes de você, que tentam te derrubar de qualquer jeito. Mas a gente está fazendo acontecer. E essas mulheres que mal e mal podiam ler e escrever, do ponto de vista histórico, não é tanto tempo assim. E mudou muito. E ainda vai mudar mais ainda, né? Mas é um caminho que eu vejo que é lento, mas ele é contínuo. É o longo caminho das instituições, das mudanças culturais. São coisas que acontecem lentamente. A gente já tem muito. Nós não temos 100 anos que a gente tem direito a voto, nem direito à educação. Nós não temos 100 anos. E as pessoas já esqueceram que é um direito conquistado, né? A duras penas, né? Se a gente pegar as nossas bisavós, elas não tiveram acesso à educação, com raríssima exceção. Né? Mulheres que estavam em centros urbanos, de famílias abastadas. O caso que você mesmo citou, né, Breno? A Martina era classe média. Quando o pai fale, ela já estava escolarizada, ela teve acesso a 6 meses de educação, ela teve a um outro tipo de educação também, ela teve acesso em casa
ao ensino compartilhado. A Jane Marcet, né, morou em vários países, falava várias línguas. Tem o acaso também, né? Como é que a Jane Marcet chega para Martineau? Através de um livro que a irmã pega emprestado com o vizinho. Então, assim, é essa coisa. O que a gente tem hoje de bibliotecas, em número, em possibilidade de acesso a conteúdo, é muito diferente do que elas tinham, né? Até a própria existência de uma instituição como uma biblioteca que pudesse fornecer livros, que eram extremamente caros, né? Enfim, existe uma mudança aí, que é uma mudança revolucionária nesses padrões de acesso ao conhecimento também, né? Mas, como você mesmo disse, existe muita resistência. E aí eu queria te perguntar sobre isso, assim, como é que é na economia, se a gente já vê alguma mudança, porque eu estou coordenando uma pesquisa, já está no segundo ano, sobre os planos de ensino em ciências sociais. E eu vejo, conversando com as pessoas, que muita coisa mudou. Muitas obras de mulheres já são adotadas nas clássicas, a gente fala em mulheres teóricas clássicas, né? Porque o tempo todo elas são jogadas para fora, como se elas fossem outsiders, né? Eu vejo muito nas ciências sociais essa conversa, assim. Não, elas abriram o terreno. Quem reconhece, reconhece assim, parcialmente. Não, elas não fizeram teoria sociológica, ou elas não fizeram análise social. Não. O Comte fez, o Durkheim fez, o Weber fez, mas elas não fizeram. Por que elas não fizeram? Qual é o critério? Não tem um critério objetivo, né? Então, no máximo, elas são tratadas como quem preparou o terreno, a precursora. Mas ela não está dentro. É quem vem antes, mas não está dentro. E aí eu queria saber de você, assim, pensando nisso, porque quando a gente começou a analisar os currículos no Brasil, e já tinha um estudo da Eliane Debia na Argentina, o que a gente viu na área de ciências sociais? Que, embora a gente tenha experiências já acontecendo, os planos de curso que são recentes, a maioria é 2020, por causa da legislação 2023, 2022, eles ainda são extremamente conservadores. Não sei se tem essa avaliação na economia já, mas assim, foi uma pesquisa que me abriu os olhos, porque hoje a gente tem materialidade para dizer assim, olha, não existem mulheres nem como tema, questões que, né? E não existem mulheres teóricas sendo adotadas, né? A gente tem um mapa disso, a gente pegou ementa, pegou programa, por instituição, por curso, por modalidade, bacharelado ou licenciatura, e está muito claro esse mapa. O que a gente percebe que é dito como, não, mas isso vocês estão sendo incoerentes, tem sim, já mudamos muito, somos muito modernos e tal, mas não está lá. E a outra coisa é que a gente não tem temas que não sejam temas estabelecidos pelos homens. Então, assim, se a gente pega essas mulheres, né, que estão aqui no livro, Mulheres na História do Pensamento Econômico, como você disse, a segunda parte é para falar dos temas que elas abordam. São temas totalmente diferentes do que os homens abordam, né? E eu fico chocada, por exemplo, com um cara como Stuart Mill, que é considerado um sujeito mais progressista, né, que tem uma história de vida muito atabalhoada aí por causa de uma paixão que vai ser muito complicada, que vai ser um sujeito que vai aceitar a discussão feminista, né? Porque é apaixonado, é louco com a Harriet Taylor. Não é um acaso que ele aceita. Mas que era filho de um pai misógino ao extremo, um outro economista, que vai ter uma relação muito truculenta, por exemplo, com a própria Harriet Martineau, né? E vários outros. Então, assim, eles achavam que a mulher não tinha que votar, eles achavam que a mulher não tinha que trabalhar, eles achavam que a mulher não precisava disso, porque ela tinha um homem para fazer isso por ela, para decidir por ela. E eles não discutem esses temas por onde a mulher circula, né? Então, a Jane Marcet vai trazer essa discussão, a Harriet Martineau, a Harriet Taylor. Muda muito quando a gente ouve as mulheres falando, porque a visão de mundo das mulheres é diferente, né? Então, assim, a minha preocupação desculpe me alongar, mas hoje em dia a gente tem um reverso nessa história. Quando a gente vê a coisa começando a mudar, a gente tem uma discussão que pode até ser séria em alguma medida, mas que é muito oportunista, no sentido de chamar isso de identitarismo, né? Como se a gente discutir o fato do apagamento das mulheres fosse uma discussão identitária, quando, na verdade, identitário é o mundo sendo formado como se androcêntrico fosse, né? Queria ver como é que é isso na economia, como é que você percebe, enfim, essas discussões e esses avanços.
Bom, a economia é uma disciplina científica extremamente masculinizada e extremamente preconceituosa com relação a esses temas. Então, tanto é que ela foi a última das ciências sociais a ser colonizada por essa discussão feminista. Começou uma década de atraso, comparativamente, ou duas, antropologia, sociologia, história, tudo isso, filosofia, tudo isso começou muito antes do que na economia, justamente por essa característica dela ser refratária a esse tipo de discussão e ser uma disciplina muito que se considera hard science das ciências sociais, né? Tem isso, tem esse vínculo aí com o mainstream da epistemologia também, né? Então, por conta disso, foi muito difícil o começo. Eu tive colegas homens que apoiaram, né, na época eu comecei com a criação da disciplina de economia feminista, mesmo antes da criação do núcleo. Mas eu sempre, como eu trabalhava já há muito tempo com esses temas, eu já tinha orientado o TC6 muito antes de 2013. E eu via risadinhas, sabe aquelas coisas assim, sutis, ironias, economia feminista, o que é isso? Então existe economia masculina, enfim, essas coisas, sabe? E alfinetadas, mas eu já tinha entendido que não adianta bater de frente com esse povo, que eles nunca vão ser convencidos de coisa alguma, porque eles já estão convencidos da visão deles, entende? Então, a questão de você ir pelas beiradas é uma estratégia, né? A gente propõe disciplinas optativas, mas o ideal não é esse. O ideal, como essas questões dizem respeito a toda a humanidade, como eu sempre digo, não diz respeito a 50% da humanidade que são mulheres. Porque todos os outros 50% homens têm mães, têm filhas, têm companheiras, têm irmãs. Então, se a vida vai mal para elas, vai mal para eles também. A reboque vai respingar neles. Então, é uma questão que diz respeito a todos, né? Mesmo porque os 50% mais homens estão sendo beneficiados pelo trabalho invisível de todas as mulheres que fazem parte da vida deles, para prover para eles, né, uma vida confortável e os cuidados necessários para eles poderem escrever e se dedicar totalmente às suas vidas universitárias, né? E às suas carreiras, aos seus trabalhos, enfim. Então, o ideal é que essas discussões elas fizessem parte das emendas e dos programas das disciplinas obrigatórias, como um dos itens, ou vários itens, né? E que as questões que a gente discute nas disciplinas optativas fossem questões que fizessem parte da macroeconomia, da história do pensamento econômico. Não precisaria ter uma história do pensamento econômico onde as mulheres foram apagadas. Elas tinham que estar pautadas lá no cânon, mas isso não aconteceu, né? Então, é um trabalho, como eu disse, é um trabalho contínuo, e eu acredito que a gente vai chegar lá ainda, sabe? Eu tenho quase que certeza, sabe, que esse é um caminho sem volta, como a gente conversou antes. Esse é um caminho que já vem de longa data, é um caminho lento, é um caminho de lutas, e é um caminho que agora o grande público começa a ter noção que existe essa discussão. Está chegando para fora da academia, pelos meios de divulgação, o interesse também nessas temáticas, né? Que antes era todo mundo alheio, nunca tinha ouvido falar disso e não se interessava tão pouco, passava à margem dessa discussão, né? E as pessoas, não só da academia, estão se descobrindo, né? Se vendo nesse espelho, como as mulheres da vida real, que estão aí, que sofrem esses preconceitos e essas iniquidades de gênero na economia, e muitas vezes nunca se deram conta disso, começam a se dar conta de coisas às quais elas são submetidas e que faziam parte do cotidiano, né? E a pessoa não reflete sobre isso, então é um não problema para elas, se elas nunca se deram conta disso. Passa a ser um problema na medida que ela sabe e começa a pensar sobre essa questão, né? Então, quando se coloca, né? Ou quando algo é desnaturalizado para ela, senão vai manter aquele processo, vai achar que aquilo é normal, quando na verdade aquilo é comum, né? Mas é interessante como quando a gente começa a mexer na formação, isso vai reverberando nas outras instâncias, né? Já aparece projeto de extensão, trabalho com a comunidade, discussão sobre como a produção é feita, sobre como a partilha da renda ocorre. Ocorre uma discussão sobre como é que um tipo de padrão de sociedade ele vai impactar em todos os aspectos, inclusive os econômicos, né? E como é que isso... Eu acho que é uma coisa que
é comum a todas essas mulheres teóricas clássicas é o fato de defenderem que quando você faz uma promoção da intelectualidade feminina, ou seja, você tem acesso da Flora Tristão, da Charlotte Perkins Gilman, Ana Julia Cooper, né? Quando você torna essas mulheres treinadas, né, em determinadas habilidades que elas não tinham conhecimento antes, não porque elas são incapazes, mas porque elas não tiveram acesso a isso, é isso que elas estão discutindo, né? A sociedade inteira ganha com isso. Com certeza. Porque, né, são elas que estão ali, por exemplo, era vitoriana, né, gerindo seus domicílios, né, que é isso, a mulher recebia um cheque e administrar as despesas da casa, ela tinha uma unidade produtiva ali, né? Em alguns momentos, elas vão ser chamadas de chefes de harém, além disso, né, porque tinha a comunidade de escravos, né, e tinha a submissão, submetimento, não a submissão, submetimento de várias mulheres, tem muitas camadas aí, não é só a mulher do senhor de escravos, as filhas que eram submetidas, né? Você tinha os abusos, os estupros cometidos e legalizados pelos senhores de escravos. Então, essa mulher, quando ela começa, ela é um perigo para a sociedade quando ela começa a ter acesso a essa reflexão, que não é uma reflexão que vai brotar naturalmente também. Você vê o mundo naturalizado de uma forma, institucionalizado de uma forma, como é que essas questões vão aparecer, né? A própria discussão, Brena, de como o trabalho doméstico é um trabalho gratuito, né? E que é chamado de improdutivo, e o fato de que ele sustenta todos os demais trabalhos, desde o estudante até o marido, que tem condição de trabalhar porque alguém está cuidando do filho, alguém está cuidando da comida, alguém está cuidando da roupa, quer dizer, e chega cansado em casa e não contribui para essa dinâmica, né? Tudo isso diz respeito aos interesses sociais, né? Impacta diretamente que tipo de sociedade que a gente tem, se a gente tem uma qualidade de vida melhor, aliás, a gente tem várias políticas públicas que mostram isso, né? Quando o empréstimo é entregue para as mulheres, em tese, o que se tem é uma gestão melhor daquilo e em benefício, inclusive, dos filhos, da prole, né? E uma diferença quando é entregue para os homens. Mesma coisa com relação às políticas de habitação, que mudaram de uma forma assim, muito bacana, porque a titular da propriedade passa a ser a mulher, que em tese está preocupada com a prole, né? Bolsas, subsídios que são concedidos vão para as mulheres em benefício dos filhos, enfim. Eu queria assim entender como é que essa dinâmica, como é que você vê essa dinâmica na diferença da graduação e da pós-graduação, porque você orienta, né, nas duas searas, assim. Você entende que isso seja um caminho, uma aposta importante também, apresentar, porque a gente geralmente começa pela pós-graduação. Apresentar. Não, sobre a graduação. Né? Porque geralmente a gente é empurrado para trabalhar coisas inovadoras, pesquisas que estão, enfim, na hora do dia, enfim. Na pós-graduação, a graduação, a gente tem pouco espaço. Quando a gente começa pela graduação, e a minha experiência com a Martineau, por exemplo, foi na graduação. Comecei pela graduação. Eu vejo que o caminho fica mais aberto, porque você pegou o aluno ali na ponta, a chance dele rejeitar aquele conteúdo que está sendo dado me parece menor. Ele está na primeira fase dele de formação, né? Inclusive começa a ver, enfim, o que é ortodoxo e o que não é, dentro daquela grade que ele está sendo convidado a preencher, enfim, que tem pouca liberalidade, inclusive, né? Já vem fechada, já vem... dentro do departamento você tem uma maioria que decide, depende de uma barganha política também, né? Você vai inserir um conteúdo novo na disciplina obrigatória, você não consegue, por isso que a gente vai para a optativa. Isso aí é uma questão, para mim, assim, muito clara, porque você não vai deixar de dar aquele conteúdo, enfim. Mas como é que você vê essa relação, assim, entre esse ensino das mulheres na graduação e na pós-graduação? Eu não tive ainda essa experiência de fazer o contraste para te dar essa perspectiva. Por quê? Como a gente criou um núcleo na pandemia,
eu tinha eu tinha me inserido numa pós-graduação, porque no nosso departamento a gente tem Economia e Relações Internacionais, tá? Aí uma colega, que era coordenadora da das Relações Internacionais, me pediu para assumir a disciplina de Metodologia e Epistemologia lá, enquanto não tivesse contratado alguém da área das Relações Internacionais. Então, eu fiquei durante alguns anos, acho que 4, lá na pós da RI, e pensando se eu queria continuar lá ou não, sabe? Porque, muito embora a minha formação na economia seja interdisciplinar, relações internacionais é outra seara ainda. Meu Deus, eu não quero aprender outras teorias, tudo de novo, sabe? Já me meti na filosofia, já me meti na epistemologia, já me meti na economia feminista, chega, quero ficar em algum lugar, né? Mais a ver com a minha formação de base. Daí eu fui fazer um pós-doutorado em Portugal. Em 2007 eu voltei, aí lá eu me desliguei, falei, não, eu vou sair de RI e eu vou querer entrar na economia agora. E aí foi quando criei o núcleo e a gente comecei a produzir e criar, estabelecer as bases, né, para ter bastante publicação e chegar já com um arcabouço, né, para oferecer e mostrar que isso é possível, não só fora do Brasil, como aqui também, né? Então, feito isso, agora eu vou começar a propor a disciplina na pós. Eu entrei agora na virada de 2024 para 2025. E eu estava falando antes da masculinização da área da economia, né? Você acredita que até ano passado, no biênio 2022-2024, tinha 0 mulheres na pós-graduação em economia? 0. Porque também, como só tem homens, aí eles podem fazer o que eles quiserem, né? Então é difícil, assim, a produção é bem alta, que eles querem, então precisava também de muita publicação. E publicação em revistas de peso, né? Não serve qualquer publicação, eles nem olham para a publicação em ata de congresso, enfim. Então, é esse mainstream mesmo, chegar numa área que você sabe que é masculinizada, mas como já existe também toda essa trajetória já consolidada de 5 anos, 3 disciplinas criadas, muitas produções, muitas orientações, já chega de um outro jeito, né? De uma pessoa que chegou ontem, chegou semana passada, está ali tateando na área, vai criar nada, né? Aí que o bicho vai pegar na pós-graduação. Agora, eu estou chegando de um outro lugar, né? Estou chegando com uma outra perspectiva e vários dos meus alunos que já estudaram economia feminista na graduação estão entrando no mestrado, estão querendo orientação na área, entendeu? Aí eles já chegam lá com um foco, com alguma coisa que eles querem fazer e com uma pessoa que já deu uma linha para eles, sabe? Que eles já conhecem, já leram. Então, várias pessoas também, professora, queria te conhecer pessoalmente, que eu já li tais e tais, tais artigos. Então, conhece antes por escrito, para depois ir buscar a orientação na pós. Então, eu acho que vai dar para fazer um trabalho bem legal, porque tem a história de poder dar muito mais artigos em inglês, né? Poder dar artigos em inglês, porque eu não tenho condição de ficar produzindo tudo para dar na graduação, né? É muito mais limitada a minha condição de tempo e de possibilidades do que eu posso fazer na graduação e do que eu posso fazer na pós. Vamos levar a discussão para outro nível, né? Para outro patamar. E por isso que eu acho também a questão importante da gente internacionalizar os núcleos de pesquisa, para poder fazer essas parcerias internacionais. Estava falando antes das verbas, né? O Brasil está em crise, mas tem lugares que não necessariamente, né? E que tem financiamento para isso, sim. O negócio é a gente chegar lá e pegar uma parte desse quinhão. No mundo, se não tem aqui, tem em algum outro lugar financiamento para as nossas pesquisas, entendeu? Estando na pós, esse acesso é muito mais fácil. É muito mais fácil, né? Inclusive essa que eu te citei lá na Alemanha, Paderborn, né? Que tem bolsa, que tem, quer dizer, quem quer trabalhar, mulheres, quem quer trabalhar filosofia ou em qualquer área, tem pesquisa sendo financiada lá, é um núcleo interessante. Eu ia te fazer uma pergunta sobre isso, assim, como é que é o acesso, que a gente tem muita limitação na graduação, o aluno lê pouco em relação ao que vai ler na pós-graduação, e o limite é português, então, no máximo, a gente dá o espanhol como língua irmã, né? Como é que fica esse acesso às teóricas que ainda não estão sendo publicadas, né? Porque, via de regra, a gente vai ter um texto aqui, outro ali, mas a gente não vai ter a obra sendo
publicada. Então, isso dificulta muito também em sala de aula, né? Porque o aluno, você vai falar com ele, bom, você vai ler esse texto aqui em francês. Não, nem vai ler em francês, né? E não dá tempo também de ler, às vezes é uma coisa muito extensa, ele vai precisar de algo mais mastigado, porque é uma disciplina de 60 horas, enfim, no máximo 80 horas. Como é que você vê isso? Eu sei que a sua tentativa também é no esforço de né, viabilizar esse acesso a essa leitura, que a gente tem pouco material mesmo disponível no Brasil, seja em artigo, seja em livro, seja em tradução. Tem uma ou outra autora, tipo a Flora Tristan, que é mais traduzida, porque é lida como se fosse uma marxista, né, embora ela não seja. Mas como é que você vê essa dificuldade? E uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte: existem experiências para além da história do pensamento econômico? Assim, você já vê uma entrada das mulheres na história do pensamento econômico ou não? Continua muito hard, muito ortodoxo. Tem essa coisa de que o hard significa melhor, né? Ser ortodoxo significa melhor, como se a visão de mundo masculina fosse a universal e todo o resto fosse uma questão de qualidade inferior, enfim. Você vê essa entrada, essa modificação já no currículo, algumas experiências, pelo menos, ou não, só as optativas mesmo, e de que modo essas mulheres têm viabilidade de entrar, porque a gente tem a obra inteira do Stuart Mill traduzida, do Adam Smith traduzida, enfim, Marx, né? O que a gente tem de várias edições do Marx no Brasil. Na década de 60 só tinha no alemão, se não me engano. Hoje, olha que revolução editorial, né? Como é que seria isso no caso das mulheres? Nossa, eu acho, e nesse sentido, eu sempre vejo isso como uma preocupação, né, na graduação, por isso que eu acho também o teu trabalho fundamental, assim, essencial, uma pessoa da área, né, que conhece também, não basta você saber muito inglês, saber muito português, você tem que ser da área para poder traduzir bem alguma coisa, né? Esse teu esforço de traduzir as obras do Martinelli eu acho sensacional. O que eu tenho feito é que, de fato, quando eu preciso de algum texto clássico que não tem tradução, eu já tive um projeto de extensão que eu tinha uma orientanda que fez traduções para mim, usando recursos de tecnologia, né? Aí eu ia lá manualmente corrigia tudo. E aí a gente circulava só entre nós, porque eu não posso, também não tenho direito autoral desse texto, né, para publicar e sair disseminando. Mas eu traduzi vários textos nesse esquema, com a ajuda de bolsista, e eu fazendo a revisão, e porque sai muito erro, né? Apesar de toda a evolução tecnológica, sai muita coisa errada, sai muita bobagem, sai muita coisa que não faz sentido nenhum, a gente tem que ficar lá frase a frase, não tem jeito. E cotejando com o original. Mas aí eu circulava entre a gente só. Tá? Porque se não tinha tradução, eles não leem em português. Não, e nem em espanhol, eles reclamam muito. Teve um dia que eu dei um texto de português de Portugal, eles já acharam, bicho, que língua é essa? Não pode, gente. Português se for é português, né? Por favor. Então é difícil, né? Mas é aquilo. A gente está fazendo acontecer, como eu te falei, olha, o programa é ortodoxo, ok. Tem uma brecha, tem uma oportunidade, vai enfiar lá uma heterodoxia no meio da ortodoxia. E os alunos vão se dando conta que aquilo é tema de interesse deles também, vão reivindicando, porque a gente precisa também dessa forçação da outra ponta, a reivindicação dos alunos que eles querem, né? Então, agora, por exemplo, como eu já tenho essa trajetória antiga e que já ficou conhecida, o Após já me pediu para eu criar a disciplina de economia feminista lá. Então, quando eles souberam que eu coloquei minha candidatura, o coordenador já veio conversar comigo, sabe? Então, já tivemos uma conversa a esse respeito. E outras que ainda vão surgir, né? Como eu te falei, tem 7 linhas de pesquisa e tem muito pano para manga ainda para criar disciplina nova. Ideias é que não faltam, né? E tema de pesquisa tão pouco. E gente interessada tão pouco também, que já tem um monte de gente querendo de olho já nessa possibilidade, né? Então, é um futuro promissor, Fernanda. Eu acho que eu tenho quase certeza que isso aí, dentro de mais algumas décadas, isso aí vai se consolidar, sabe? É que demora pelo menos uma década para o seu artigo ser lido. Imagina para uma coisa se institucionalizar, né? O artigo começa a ser citado, existe um padrão aí que se usa pelas revistas,
geralmente uma década para ele começar a ser citado, conhecido e citado. Demora um artigo pequenininho, né? 30 a 40 páginas. Essa questão de como é que essa dinâmica da disciplina vai entrando, eu tenho ouvido muito falar mesmo da disciplina economia feminista, né? Então, ela vai se fortalecendo e provavelmente em algum momento vai começar a questionar a história do pensamento econômico, a introdução à economia, que eu acho que são ali, né, os momentos onde esse embate corre mais fortemente com relação aos clássicos e às clássicas, né? Até o reconhecimento das clássicas, porque é onde se enfia o cânone, né? O cânone está todo ali engessado e engessando o resto também. Mas uma coisa muito bacana que você citou agora é como é que os alunos recebem os textos, né? E como é que eles têm expectativa, estão sendo moldados num tipo de forma de pensar, e quando eles têm contato com um texto diferente, às vezes um texto mais palatável, inclusive, né? Mais didático, isso é muito característico no caso das mulheres, assim, todo o esforço que elas têm para que o grande público, e não só o acadêmico, receba aquela teoria, né? O caso da Jane Marcet e da Martineau, que a gente citou aqui, mas várias outras. Como é que você tem visto essa recepção? Porque se eu for falar da minha experiência, assim, geralmente é um susto. Tem alunos que falam, e alunas principalmente, falam, o mesmo relato que você recebeu, olha, agora eu me reconheço no curso, agora eu vejo que faz sentido isso aqui, porque eu só lia homens, só tinha temas que eram considerados temas masculinos, então eu tinha que fazer toda uma performance para eu entender, isso não é a minha preocupação, quer dizer, não enxerga as mulheres, enfim, tem todas, né, as implicações disso. E também alunos que começam a ver uma outra abordagem. Então, é muito comum esse feedback, pelo menos no meu caso, assim, de alunos que estão no doutorado, no mestrado, e que acham que sofreram um estelionato na formação, sabe? Não me contaram, não me disseram, existem outras possibilidades, eu acreditava que era só de uma forma, ou então que vão conhecer quando já são docentes. E aí falam, poxa vida, isso mudou aqui a minha trajetória enquanto docente, minha relação com o ensino, hoje eu tenho condições de trabalhar isso de outra forma. E eu fico pensando muito nessa questão do conteúdo como sendo algo, de um lado, super ortodoxo e não acessível, né? E o outro conteúdo que às vezes fala diretamente com o cotidiano, né? Que é esse caso dessas leituras sobre a economia, que estou pensando aqui no Economia da Martineau mesmo, que está falando sobre a reprodução da vida, né? A economia como a reprodução da vida e como é que isso implica na mudança política, na mudança religiosa, na perspectiva de relação de família, em como você vai ter condições de sobreviver aos percalços, né? Inclusive na sua relação com a natureza, enfim. Algo muito mais terreno, né? E muito menos abstrato. Você parte que é uma questão das mulheres, né? Você parte geralmente aquela condição que se apresenta e vai produzir uma teoria e uma análise com relação a isso, né? Você não tem uma prática dedutivista e uma questão, Brena, que eu não sei se você concorda, mas quando as mulheres estão fazendo análise econômica, elas têm mais, estou falando das clássicas, né? Elas têm mais pluralidade na análise, então elas consideram mais agentes, mais questões, mais temas e mais recortes da realidade, né? Eu estou pensando nessas clássicas que citei aqui. E isso não me parece o caso. Até me chamou muita atenção aquele capítulo sobre o Marx, qual que é? O 3, né? Eu até estou começando a fazer algumas ressalvas quando eu dou Marx em teoria sociológica, eu cito seu texto, porque assim, o Marx é um machista, né, misógino e enfim. Eu nem estou discutindo aqui a teoria do Marx, mas é muito difícil se enxergar mulheres, né, na análise, embora a gente tenha as marxistas, né, que vão se apropriar do Marx e tal. Mas é uma recepção muito boa, em termos gerais. Eu queria saber como é que é essa recepção.
Porque quando a gente apresenta um comentador ou uma comentadora, é uma coisa. Quando o aluno ou a aluna tem acesso ao texto, né? Você está lá, você mostra para ele a entrada, escreve um artigo sobre a autora, e depois você fala para ele assim, cara, vai ler esse texto para você ver. Costuma ser um susto, né? Assim, nossa, que trem diferente. Sim. Outra vez, Fernanda, a minha experiência nessas disciplinas, assim, como são temas que atraem e dizem respeito ao público feminino, na economia a gente tem um público também muito masculino no alunado, tá? Então, entre em média 25% de mulheres só, de moças, que são as alunas. E nas disciplinas, o que eu Mas todo, desculpa te interromper, mas todo quem te. no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, não é só Brasil em inteiro. Santa E Catarina. na pós-graduação piora. Vai diminuindo, vai assim afunilando. Acho que nessa turma que entrou de mestrado, sei lá, de 25 alunos, tem uma ou duas meninas. Vai piorando. Justamente por isso, né? Porque é uma disciplina refratária às mulheres, tanto no aquilo que é discutido, quanto é um ambiente dominado pelo código masculino, né? Isso já é uma coisa que já assusta um pouco, né? Quando tem muito homem assim, já as mulheres já ficam assim, será que eu vou mesmo? Será que isso é para mim? Enfim. Então, mas o meu público nas disciplinas é assim, 95% de mulheres. Quando aparece um rapaz, é exceção à regra, porque elas veem ali um local de acolhimento, né? Agora eu vou finalmente estudar uma coisa que diz respeito à minha realidade, né? Então, é um público, assim, mega feminino. E aí, a minha visão é enviesada, né? Eu tenho a resposta, o feedback delas, que é super positivo. Então, não tenho esse espanto, assim. Era gente que já estava buscando alguma coisa diferente, sabe? Que encontrou, já estava querendo, já eram heterodoxos, assim, já estavam incomodados com a coisa e quando encontra, assim, uma válvula de escape, nossa, aqui tem um lugar para mim, e essas discussões fazem sentido na minha vida, ou são mulheres ou são rapazes que são mais sensíveis para essas temáticas. Tá? Nem aparece lá o público da ortodoxia radical. Não, isso não existe. Os haters não aparecem. A ciência, os haters, graças a Deus. Na época da pandemia, eles apareciam, porque eles são mais corajosos quando não tem nem cara, né? Não tem nem foto de perfil. Eles são corajosos para escrever umas abobrinhas, mas pessoalmente eles não têm coragem. Porque a gente tem café no bule, né, Fernanda? E você tem uma formação científica sólida, você escreve artigos em revista A1 internacional, A1 nacional. Então, o cara não tem como dizer mais na tua cara que isso aí não é ciência. Teve o Prêmio Nobel de Economia, que era uma mulher escrevendo sobre economia feminista há 2 anos atrás, que calou a boca dos haters e do pessoal lá mais que eram os engraçados, sabe? Que soltavam piadinhas nos corredores. Agora a coisa ficou um pouco mais complicada, né? Agora a coisa se institucionalizou e tomou um vulto que eles não esperavam, né? Foi um muita gente de peso atuando no campo, né? Assim, não é nada fortuito, não está chegando agora. Então é mais difícil dessas pessoas pessoalmente botarem a cara lá para se inscrever, para ter esse trabalho, eles não têm esse trabalho, sabe? É muito trabalho. E Brena, eu estava pensando aqui, como é que a gente insere o livro, né? Duas coisas, assim. Quando eu li o livro, eu pensei na história do pensamento econômico mesmo, né? O próprio nome do livro, assim. Eu acho que ele funciona muito bem no diálogo. Você coloca com Marx, você coloca com Stuart Mill, você vai chamando o cânone para conversar. Foi assim que eu li o texto, assim, né? Porque o que é a referência? É o que já está estabelecido. A gente não tem como ignorar que está estabelecido também, né? Então, tanto a gente ensina as mulheres, como a gente chama elas para conversar com os outros, mostrar em que medida isso é uma continuidade do que elas fizeram, ou diferencia, enfim, ou é a mesma coisa com a abordagem totalmente diferente, o mesmo objeto, enfim. Eu queria te perguntar isso, assim, como é que você tem visto? Te contei de uma colega aqui em Valadares, né, na Federal de Juiz de Fora, que usa o seu texto na disciplina, que também é teoria feminista,
Mas se é centrada, né? Aqui, eu acho que são 6 capítulos, não é isso? Nesse texto, 5 capítulos. Mas a introdução. Como eu já acho que isso já puxa a conversa da disciplina para outro canto, né? Na história do pensamento econômico. É como se dissesse assim: olha, tudo bem, tá isso aqui, mas existem outras possibilidades, você já abre uma portinha ali. E queria que você falasse como é que está a distribuição do livro, como é que faz para comprar. Eu já até botei no YouTube o link da editora Peregrinas, né? Que é um nome até bacana para caramba, né? Já tem uma deixa. E se ele está sendo distribuído, como está sendo distribuído, enfim, se está na Amazon, né? Tá. Então, qual foi a primeira pergunta? Eu me perdi agora um pouquinho no final, Fernanda. Se você acha que a gente pode utilizar como base o livro já como a primeira conversa na disciplina, em disciplinas ortodoxas, por exemplo, geralmente tem história do pensamento econômico 2, né? Então, assim, você já traz como um texto ali. Se você não consegue criar ele como obrigatório, ele vai como complementar no plano de curso, que é uma atualização do plano. A ideia é por aí. A ideia é não só para disciplinas específicas, mas como eu coloquei no prefácio, né, para o público amplo, um público culto que tem interesse em áreas que conversam muito entre si, como a área de gênero, história, economia. A gente tem pelo menos 3, né? Então, quem se interessa por gênero e história e vai gostar desse tipo de leitura. Um camarada da história do pensamento econômico com uma mente mais aberta vai descobrir uma seara que para ele era desconhecida. E uma pessoa da filosofia que gosta dessas discussões de história das ideias vai se interessar por esses temas. Então, a ideia foi trazer material para que as nossas graduações, né, nessa necessidade de material de qualidade escrito em língua portuguesa, possam usar e para disseminar esse campo e a gente conseguir avançar, né, nessa perspectiva de encampar essas discussões nas disciplinas obrigatórias também. Então, a questão começar a citar, né? E começar a citar, ter fonte para a pessoa falar assim: ah, nossa, está fazendo seu TCC, cita. Está fazendo dissertação, isso aqui não está sem lastro, não. Tem gente que já está pesquisando há mais tempo. Sim, com certeza. Dá a conhecer, né? Porque as pessoas acham que não tem ninguém que faz isso. Já tem livro publicado há 3 anos agora, né? Então, é bem um manual para a área, assim, um manual para a graduação, que a gente teve essa intenção de fazer mesmo. E fincar a bandeira lá naquele território, como eu te falei, que estava lá inabitado. Agora já tem uma bandeira fincada lá. Quem quiser chegar, que chegue, bota a segunda, a terceira, a quarta é bandeira, mas a primeira já foi fincada, né? Então é isso, a gente ocupar espaços, ocupar territórios, né? E nisso a gente vai conseguindo as nossas conquistas. Mas a questão da editora, os livros estão sendo distribuídos na Amazon, o e-book está disponível lá, inclusive tem aquela promoção lá, quem tem como é que chama aquilo, meu Deus? Kindle Unlimited pode baixar de graça o livro, sem custos. E o livro físico está sendo distribuído diretamente pela editora, né? Aí a pessoa entra em contato com esse e-mail que eu passei para vocês, editoraperegrinas@gmail.com, e encomenda e manda pelo correio, né? Ótimo, já coloquei inclusive lá no YouTube. E queria lembrar também assim que a gente fica falando muito aqui de dentro, né, da economia, mas a economia é uma das disciplinas introdutórias em todos os cursos de graduação da área de sociais aplicadas, enfim, ciências sociais a gente faz umas 4 economias, então o livro não é só para a economia, gente, a gente está falando aqui de uma introdução à economia, de uma história do pensamento econômico, é uma disciplina muito específica, mas também de outras disciplinas que abordem mulheres e economia, né? E nas outras áreas, todas as introdutórias, porque a gente fala muito da área mãe, mas esquece que, tal como é ensinado na área mãe, é reproduzido depois nas outras áreas, né? Então, como é que a filosofia estuda a economia? Como é que o direito estuda a economia? Que geralmente não é nem uma introdução à economia, é economia política. Então, cabe muito bem essas mulheres ali, elas estão fazendo economia política, né? E como é que as outras áreas, enfim. Porque existe um padrão de ensino diferente, né? Só 1, 2, 3 matérias, isso vai ser de acordo com aquele diálogo com a área,
mas existe muita reprodução do que está no curso mãe, né? Então, professores que militam aí em outros departamentos, que vão assumir a disciplina, é importante ter isso em mente também, porque aquela disciplina adaptada para o seu curso, né, que não é a disciplina de economia para o curso mãe economia, ele também precisa ser repensado quanto à ementa, o programa, a bibliografia. E já é uma boa deixa você considerar textos que têm, pelo menos, assim, a citação dessas mulheres e a discussão epistemológica, que eu acho que a gente pode ir tirando da cartola vários nomes, né? Mas quando a gente abre com a discussão epistemológica, como vocês fizeram logo na introdução, e uma coisa mais densa, né? O que acontece? A gente puxa um nome, mas as outras pessoas vão puxando outros fios. Então, isso amplia o horizonte, né? E traz um resultado muito bacana, que é dessa socialização do que se conhece e do que fica perdido. Eu lembrei aqui agora daquele autor, que é muito dado em economia, gente. Bom, lembrei, já esqueci o nome dele. que vai falar muito sobre as mulheres, e é de economia política, é contemporânea do século XX. Eu vou lembrar depois. A gente vê muito em sociologia econômica, inclusive. Mas a gente passa batido, porque a gente está lendo num padrão de leitura ortodoxa. E aí você fala assim, mas não, ninguém. É uma reformatação do cérebro também. Aí quando você começa alguém que te falou de uma teórica, Charlotte Perkins Gilman, você começa a ler, você fala assim, opa, ela foi citada aqui. Mas você nem tinha percebido na primeira leitura, porque você nem se dá conta de que as mulheres estão ausentes na maioria das vezes. Então, que é uma coisa super diferente quando elas aparecem, né? Enfim. Então, pensar isso também, porque parece que a gente está falando só da economia, mas a economia também, né, está presente em outros cursos, chamando atenção aqui para o pessoal do direito, por exemplo, e das ciências sociais, que é onde eu transito mais, né? Cadê as mulheres, vivo provocando isso, cadê as mulheres na sua disciplina? Onde é que estão as mulheres na economia política? E, geralmente, a resposta que eu tenho é muito controversa, porque assim, não dá tempo de dar. Bom, dá tempo sim, isso é uma opção, uma escolha política, né? Sim. Dá tempo sim. E fala delas, assim, vai introduzindo aos poucos as mulheres, você vai ver que o programa continua redondo, porque elas entram trazendo um conteúdo bacana e elas entram no diálogo com outros teóricos, né? Não pode ser uma coisa só de nomes. Tem que ter temas ali por trás, né? Não sei se você tem experiência na docência com outros cursos, se você quer falar como é que é essa experiência também das mulheres? Olha, os outros cursos que eu costumo ministrar, agora eu estou bem concentrada nessas temáticas, né? Então, desde que eu comecei a oferecer as disciplinas, eu estou forçando a barra mesmo para... E eles têm muita receptividade dos alunos, então tem muito interesse, as turmas são sempre cheias, então eles têm me concedido essa alternância das disciplinas optativas. As minhas disciplinas obrigatórias e outras optativas que eu dou são disciplinas muito técnicas, tipo finanças públicas. Aí eu já meti alguma discussão da previdência. Por que as mulheres, sabe, já desde mais de década atrás, quando nem sonhava em criar o núcleo. Mas sempre tem uma deixa, porque as questões são transversais, né? Então, tipo, na disciplina de finanças públicas, economia do setor público, aí tem lá um bloco de previdência. Tá? Tem a visão mainstream da previdência e tem a visão heterodoxa. Como é que, qual é o plano de fundo para as mulheres poderem se aposentar 5 anos antes dos homens? E agora, por que mudou para só 3? Quais são os argumentos contra, quais são os argumentos a favor? Aí a economia feminista entra aí, a história da dupla jornada. As mulheres sempre trabalharam mais que os homens no cômputo total das horas trabalhadas, somando o que elas trabalham dentro de casa com o que elas trabalham fora de casa. Mas só que a dupla jornada faz com que elas tenham uma inserção muito precarizada no mercado de trabalho. Enfim, que não consigam tempo suficiente para aposentadoria. E toda a discussão dá para ter uma entrada, mesmo nas disciplinas mais mainstream. E, em geral, a minha resposta, porque aí nas disciplinas mainstream são 99% homens e aquele pouquinho das mulheres, né?
Das meninas sempre foi boa. E aí eu tinha respostas negativas de alguns alunos mais radicais. Isso não existe, não sei o quê. Algumas coisas, alguns ficavam bem nervosos. Porque esses aí, alguns têm a mente formatada já para só aceitar esse tipo de coisa. Tudo aquilo que foge daquele padrão se desvia, é, é mentira, não existe. Mas isso também foi antes da história do Prêmio Nobel, sabe? Porque depois disso, eu não sei, nunca mais dei essa disciplina para saber como seria essa receptividade. Acho que tudo mudou muito depois disso, sabe? Depois que a coisa se tornou pública e consolidada, com o prêmio mais importante da economia, não tem como o camarada dizer que isso não existe, que é mentira, que estão forjando dados, sabe? Não tem como. Que é mimimi, né? Que é contra a meritocracia. A gente tem Uhum. essas bobagens assim que deixa a gente meio estarrecido. Mas eu acho que é do jogo também. Isso é uma forma, a resistência sempre vai haver. E é bom quando acontece, porque a gente vai melhorando esses argumentos, sabe? E a E gente já se fica prepara, já sabe de onde que vem, né? E já se prepara para dizer, mostrar os dados, mostrar que como assim estão forjando dados, coisas desse nível, né? coisas que são tão óbvias, né? Mas para gente, óbvias para gente. Então, que só quando o outro se assusta e pergunta é que você. Eu já tive que refazer alguns textos que estavam prontos assim, e aí eu tomei uma rasteira em alguma pergunta ou crítica em sala de aula. Eu falei assim: olha, isso aqui não está pronto, não. Está pronto do meu ponto de vista, mas se eu for olhar o público, esse negócio aqui precisa ser melhorado. E acabam que eles nos ajudam, né? Ajuda muito. Eu acho que esse circuito que vocês criaram, assim, que é o circuito melhor, e que a gente pode falar sobre isso, né? A gente está com um pouquinho tempo agora, mas o que essa coisa de você estar fazendo pesquisa, aplicando em sala de aula, porque não pode ser desconectado, e a sala de aula te traz elementos para a pesquisa, te traz temas, como você falou, e abre janelas, isso a gente leva para a extensão e a publicação, né? E a publicação não é só nossa, a publicação também é a publicação do aluno. Então, eu fico muito preocupada só com uma coisa, que hoje a gente tem dois fenômenos que eu acho que são muito ruins para a gente, que é o fato de que o aluno, às vezes, não aproveita a disciplina. Ele não cita o que a gente dá. Se o aluno fosse um pouquinho mais esperto, ele passaria o curso inteiro entendendo que tudo aquilo que ele está vendo são leituras já para os trabalhos que ele vai desenvolver, por exemplo, o TCC. Né? Então, tudo aquilo que ele leu e que tem conexão com aquele recorte que ele está fazendo, ele deveria já aproveitar aquela leitura. E não faz, ou não tem a maldade de que é necessário, ele não aprende isso, eu acho que a gente falha. Ele precisa citar, né? Porque ele conheceu e ele esquece de citar. Olha, esquecer de citar, gente, é um erro gravíssimo, porque você está de novo contribuindo para o pagamento daquilo, né? Você fez a discussão na disciplina sobre apagamento, você fez uma discussão sobre o esforço enorme que é feito para dar visibilidade, enfim. E aí, na hora que você vai publicar um trabalho, um artigo, ou TCC, uma dissertação, uma tese, você não cita, né? E está relacionado com o seu texto. Eu não estou falando de alguma coisa que não tem nada a ver com você. Falando de uma coisa que está relacionada com o seu recorte, enfim, que dialoga. E às vezes você fala sobre isso, mas você não cita. Então, esse é um ponto que me chateia muito. Para fechar esse circuito, disciplina como ensino e laboratório de pesquisa, que eu acho que a disciplina é sempre um laboratório de pesquisa. Depois, a pesquisa, né, que não é uma única, e a publicação. Isso precisa também da citação. Sim. A outra coisa que eu vejo, assim, que eu não sei como é que é na economia, mas que eu vejo que é uma coisa extremamente perversa, é o fato de que colegas também não citam, né? Colegas também dão apagamento. Mas isso aí, Fernando, faz parte, né? Tem sempre aquele. Em inglês tem um termo fantástico para isso, são os frenemies. Os falsos amigos, né? Aqueles que a gente pensa que é nosso amigo, mas está torcendo contra, está boicotando a gente pelas costas, está te dando beijinho, mas está te esfaqueando. Então, não espero nada diferente de muita gente, não, sabe? A gente vai ganhar reconhecimento fora. Então, tem gente que me procura que eu nunca ouvi falar. Tipo, a gente veio se conhecer de uma maneira super casual e que vamos ser parceiros futuros nota 1000. E que não são aquelas pessoas que estão trabalhando com você, né? Que estão sorrindo para você, mas estão fazendo outras coisas esquisitas pelas suas costas. Então, é natural. Eu acho que é do ser humano, esse tipo de coisa. Releva, toca para frente, toca a bola. E você vai ver citações tuas
de pessoas que você nunca imaginou, que você não conheceu, vai passar a conhecer e novas interações vão surgindo, porque quando o trabalho é bem feito, ele por si só, ele começa a dar frutos nos outros lugares, também que a gente menos espera, sabe? Agora, essa coisa da citação, ela é importante na rede, porque você só constrói em rede. Sim, Né? sim, Que é o que a gente começou a falar, assim, o trabalho de um fortalece o outro. Então, assim, não nas redes eu acho fundamental, mas então, essas redes não vão ser com as pessoas necessariamente tão próximas de você. isso de jeito nenhum. Essas redes são muito mais internacionais, às vezes, eu tenho observado isso, né? E não é institucionalmente a gente consegue dar um passo pequeno dentro da própria instituição, que eu digo, né? Você tem que isso é uma dica para as outras pessoas também. Você não precisa ficar frustrado porque você está pesquisando um tema que não tem ali um certo acolhimento na sua instituição. Você Exato, precisa fazer cooperação institucional, né? É o que a exato. gente faz aqui, é o que a gente vai fazer em pesquisa, é o que a gente vai fazer em extensão ou em publicação, porque é assim que você colaborativo às vezes. Não precisa ser na mesma instituição, né? Então, eu acho que isso fecha o circuito. Mas aí tem uma coisa que eu queria te perguntar, a última pergunta, eu prometo, que é a questão de, para fechar esse circuito, e a gente vê que a coisa está institucionalizada, tem uma coisa que me incomoda muito, mas assim, eu fico olhando de um ponto de vista, uma perspectiva talvez seja diferente na economia. Como os autores são institucionalizados, como as obras são institucionalizadas, quando elas entram não apenas nos planos de ensino, mas nos concursos públicos. Aí eu vejo assim que a coisa, sabe, pólvora, porque ela alastra. E a gente tem várias plataformas de concurso público, eu não estou falando certames de um modo geral. A gente tem a seleção de mestrado, a seleção de doutorado, né? Hoje isso é inclusive avaliado nas pós-graduações como impacto público, impacto social. Os concursos propriamente ditos, por exemplo, o IPEA, quando lança um concurso, qual a bibliografia que ele adota? Sim. Ou no PISME, sabe? Assim, no PISME, no Enem, de um modo geral. Queria saber como é que você vê isso já está tendo entrada, porque a repercussão é enorme quando isso acontece. Eu vejo o trabalho que a USP fez quando colocou mulheres na literatura e a revolução que foi aquele negócio, assim, primeiro da quantidade de paulada que recebeu, né, por ter colocado uma lista de mulheres um ano, você passa todos os anos, centenas de anos só citando os homens, aí você usa um ano, você faz uma lista de mulheres, e aí você se torna uma instituição ruim, criticável e tal, porque não está indo pelo mérito, está indo pelo gênero, aquele discurso sobre identitarismo, que não é o caso aí, né? Como é que você vê isso? Porque em termos de público, de manchete, olha, a coisa roda o mundo, né? Com certeza. Eu acho que faz parte desse processo também que a gente tá nele, né? E que vai cada vez mais acontecer. Acontece uma exceção aqui, outra ali, mas que vai se tornando cada vez mais normalizado. E como você falou, quando acontece de um tema desses que diz respeito às questões de gênero, questões feministas, irem para um local de grande visibilidade, e que ninguém pode dizer, eu não fiquei sabendo porque os jornais só falavam disso, tem uma explosão de interesse na área, né? E começa a chamar a atenção do grande público. E aí as pessoas da academia começam a dar uma resposta a esse interesse do público, né? Quando foi, há uns 3 anos atrás, eu acho, que foi o tema do Enem, daquele ano foi sobre os trabalhos de cuidado, daí começou a sair em tudo quanto é jornal. As pessoas agora vão querer entender o que é a economia do cuidado, o que é trabalho do cuidado, o que é a economia feminista, o que é isso, o que é aquilo. Então, é um boom momentâneo, mas que ele tem repercussão a médio prazo, sim, né? As pessoas chegam, às vezes, e vêm relatar para a gente, eu tomei conhecimento naquele episódio de tal coisa que são no jornal. E os jornais, em contrapartida, sabendo que existe um núcleo especializado naquele assunto, eles sempre estão vindo a querer entrevista para algum tema específico. Agora, no Dia da Mulher, já é o 2º ano consecutivo que vem televisão me pedir entrevista para matéria, sabe? E tudo bem que é um negócio assim, outro meio, né, que a gente não está acostumado. E assim,
a repórter faz 200 perguntas, você fica 40 minutos dando uma aula e aparece 15 segundos, né? Mas é um jogo, como você falou. A gente tem que entender outro tipo de comunicação, que é para você passar o teu recado. Passa o teu recado do que você está estudando, as pessoas se informam, e é uma maneira também da sociedade ter uma contrapartida do que está sendo feito, financiado com dinheiro público, né? Você dá esse embasamento teórico das questões que eles estão querendo saber. Por que as mulheres ganham menos no mercado de trabalho? Aí tem toda a aula lá, de vários motivos, quais são os tipos, quais são os subtipos, isso, aquilo. Aí eles pegam o que eles quiserem para botar na matéria, mas pelo menos o recado foi passado, né? E assim a questão vai ganhando como se fosse uma onda, né? Vai tendo impactos que vão para além daquilo que a gente pode imaginar. E por isso que eu acho. Aliás, eu tenho certeza que a coisa está num crescente e que está favorável. A gente está numa maré favorável, apesar de todas as lutas, apesar de todos os contratempos. A gente tem muitas conquistas e vai ter mais ainda, sabe? Isso é muito importante. Agora, a gente falou do núcleo várias vezes e não falou o nome do núcleo e não falou o perfil do Instagram do núcleo. Como é que é o nome do núcleo? Núcleo de Estudos em Economia Feminista, NEF UFSC. A gente tem um canal do YouTube também, que tem umas 50 e poucas aulas lá, e participação em congressos, e TCCs das alunas que são feitas online, né, nossas participações em entrevistas e tal. Estão nesse canal do YouTube, @Economia Feminista no YouTube, e NEF, eu acho que é @NEF, é NEF UFSC lá no buscador, chega lá. Aí a gente divulga as nossas... Só fazer a busca, mas assim, é muito importante seguir o trabalho, porque aí as publicações, né, o bom da rede social é isso, que você vai chegando para você, independente de você ficar fazendo uma busca em todo momento, né, e já vem uma síntese com relação ao que está sendo feito. E no canal do YouTube, o bom é que fica permanente, assim como esse vídeo aqui, que vai continuar para quem não pôde assistir sincronicamente. Eu sei que é um período meio ingrato, porque entre o carnaval, né, e o final de começando o ano, né? Agora o ano começou oficialmente. Para alguns está terminando, né? Que é o nosso caso aqui, que estamos no final, nas últimas semanas do semestre, por causa da greve, tem muita gente que está nessa situação. E outros estão começando agora o semestre, né? Então, mas assim, é importante ter esse debate e que ele fique disponível e que fique rodando depois. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, aparecendo no canal, pode deixar escrito que eu encaminho para a professora Brena também, e a gente vai conversando ainda sobre o tema, viu? Brena, eu queria te agradecer muito, a gente estourou o nosso tempo aqui, mas foi uma conversa muito leve, muito, muito tranquila. Deixo de novo, vou mostrar aqui o livro, porque eu acho muito importante essa iniciativa da Brena e das demais colegas, né? Da gente ter um texto base, a gente sabe o quanto é importante isso, da gente transformar o nosso material, esse laboratório de sala de aula, né, em material de publicação também, para poder ser replicado. Acho que isso é fundamental, às vezes a gente esquece disso, a gente entrega muito material nosso, de autoria, para os alunos, mas a gente não compartilha isso com os colegas, então publicar é importante por isso, pessoal, porque a gente acaba preenchendo esse vazio que está ali no mercado editorial, mas também para a utilização de material didático pedagógico mesmo, em sala, né? Facilitar o trabalho de como é que esse processo do teste de conteúdo, enfim, vai sendo feito, viu? E a gente vai continuar falando sobre esse tema, vamos ver se a gente marca outras agendas aí também, sobre mulheres em outras áreas, vou convidar o pessoal da filosofia para a gente poder divulgar o livro deles também, recém-publicado. Brena, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Fernanda, muito obrigada, parabéns novamente, e a gente se vê, né? A gente se fala. A gente vai se falando, e eu acho que agora, com essa ida minha lá para Santa Catarina, a gente vai ter uma oportunidade também de juntar, né, a sociologia aí com a economia, para a gente falar um pouquinho mais sobre como é que esse diálogo lá nos clássicos, que é uma coisa também que a gente não faz, como é que esse diálogo não é novo, né? Esse diálogo já está lá, já está assentado há muito tempo.
Bom, é isso, pessoal. Quem está nos assistindo no YouTube, tanto sincronicamente quanto assincronamente, muito obrigada. E a gente se vê em breve. Tchauzinho. Tchau, Tá, Breno. gente? Tchau, tudo de bom. Obrigada.